Oi, aqui é o Professor Beach e o vídeo de hoje vai trabalhar uma polêmica muito legal e interessante que rolou essa semana no recente 1º de maio, que foi a circulação de um vídeo promovido por pessoas ligadas ao PT, propondo que você pegasse cédulas de 2, 10, 20 e 50 reais e carimbasse nessas cédulas a imagem do Lula com a frase Lula livre, numa clara intenção, numa clara proposta de questionar a prisão que, segundo os lulistas, ela não tem lógica porque não há provas contra o crime do qual ele foi acusado, portanto não há crime cometido. E imediatamente esse vídeo causou uma polêmica muito grande entre os antilulistas, porque eles veem dessa maneira como é descabido a ideia que alguém nesse país possa defender o chefe do maior esquema de corrupção praticado nos últimos anos contra o patrimônio brasileiro. Então repare, de um lado eu tenho uma verdade absoluta, do outro lado eu tenho uma verdade absoluta. Então eu tenho duas verdades absolutas, o que de repente propõe que eu tenho talvez duas mentiras, ou como que eu posso resolver isso? Então de repente a arte pode ser uma solução. Então, meu querido, eu queria que você entendesse, esse vídeo aqui, ele não é um vídeo de ideologia política. Eu não estou aqui para querer convencer você sobre suas convicções políticas, isso é um vídeo sobre arte, tá? Aliás, eu sou convencido pelo Zé Saramago sobre a proposta de convencer alguém. Ele fala mais ou menos assim: aprendi a não convencer ninguém. O trabalho de convencer é uma falta de respeito, é uma tentativa de colonização do outro. E como educador que eu sou, eu não tento fazer você aprender a pensar como eu penso. Eu gosto da ideia que você aprenda a criar seus próprios pensamentos. Então o vídeo passa longe disso, tá ok? Então, de uma certa maneira, o que eu vou querer que você observe agora é a nota que causou a polêmica. Eu vou registrar a nota aqui para você com a proposta. Esquece de partidarismo, esquece de fanatismo, esquece de ideologia. Eu sei que é difícil nesse momento, que você está ali engajado, veio pro vídeo rasgando para mostrar sua opinião política, mas esquece. Eu quero que você responda para mim. De que maneira essa nota apresentada que vai aparecer agora, ela está relacionada à história da arte. Sabe responder? Não sabe? Então, para você que é um futuro vestibulando e vai prestar um vestibular, essa nota apresenta uma das propostas mais famosas da história da arte no Brasil, que tem sido cobrado recentemente pelos grandes vestibulares como a UEL, como a Enem, como a FUVEST, entre outros, que é a arte contemporânea. Você não sabia disso? Então acompanhe o vídeo, tá? Porque arte sim é meu barato. Disso eu quero te convencer. Como diria o Pablo Picasso, tá? A arte é uma mentira que nos permite conhecer a verdade. Vai pro vídeo, mergulha na arte. E aí, chegou a alguma conclusão sobre a cédula que você viu? Então eu queria que você entendesse um pouquinho da história da arte para tirar suas conclusões mais profundas, tá? Vou insistir. Não há intenção aqui de que você venha pensar politicamente assim ou politicamente assado, tá ok? Isso é uma crença sua. Você é grande, você é gente grande, você consegue dar conta do recado, tá? Faça a sua escolha, sobreviva com ela e bola pra frente, tá? O que eu queria que você entendesse é o seguinte: a longa data, principalmente no início do século XX, muito artista que foi surgindo, ele começou a ficar meio revoltado contra a ideia do sistema, o sistema de arte, o sistema mercadológico de arte, tá? Porque, de repente, o que era um artista? O artista é o cara que exibia na galeria, o artista é o cara que se exibia no museu, o artista era o cara que, de repente, aparecia ali numa Bienal. E foi num certo momento, então, desse início do século XX, onde vai começar a surgir essa poderosa indústria cultural ligada ao sistema mercadológico de arte, que um cara chamado Marcel Duchamp fez uma das propostas mais interessantes de questionamento do que é arte. E essa é uma das perguntas do qual eu lancei você sobre a cédula vista. Isso é arte? É arte ou não é arte? Como que eu defino o que é arte e o que não é arte? E aí o Marcel Duchamp fez aquela brincadeira de colocar aquele famoso urinol, tá? Numa posição invertida, do qual ele batizou de A Fonte, assinada por um artista chamado R. Muth, que ele criou e tudo mais, e tentando inscrever essa obra de arte numa exposição aonde a obra de arte foi recusada e ele mesmo lançou a proposta.
É como se fosse, quem é o júri para decidir se isso é arte ou não é arte, na verdade, tá? E o Marcel Duchamp, a partir daquele momento, ele vai virar uma influência total para o século XX. Ele vai criar um tipo de comportamento chamado ready-made, tá? Então dá uma olhadinha aqui nessas duas imagens que vão aparecer, tanto a fonte do Marcel Duchamp quanto o famoso banquinho com a roda de bicicleta dele, que representa essa proposta. E essa proposta dele está ligada a uma coisa muito legal, é o poder que a arte tem de absorver um objeto do cotidiano, um objeto de preferência já feito, já pronto, já industrializado, e transformar esse objeto numa metáfora artística. Então, a partir do momento que você olha o urinol invertido, ele não é mais urinol, ele passa a ser a fonte, uma metáfora daquele objeto. Então a arte está em tudo, a arte pode estar em tudo. E isso ele brinca de uma certa maneira de levar você a perceber que qualquer um pode fazer arte, porque qualquer um poderia passar naquele mercado, naquela loja de material de construção, comprar aquele objeto e deslocar para a função da arte. Então ele faz uma proposta de acabar com a ideia da genialidade, de que o artista é um gênio escolhido por Deus, assim que nasceu com um dom e que está acima de todo mundo para poder entender o mundo. Na verdade não, ele faz todo mundo perceber que o mundo é cheio de arte. Isso é maravilhoso no Marcel Duchamp. É como se eu estivesse lendo aquele poema do Drummond, no meio do caminho tinha uma pedra. Então repara, se é a pedra que está no meio do caminho, é ela que vai virar a literatura. Esse objeto estático, seco, objetivo, denotativo e que vai virar um objeto conotativo, porque a pedra vira obstáculo, a pedra vira empecilho, a pedra vira dificuldade. Então da pedra, repara, eu crio a metáfora que cria a diversidade e a polissemia da palavra. E é isso que tem um pouco a ver com Duchamp. Como transformar um objeto comum, industrializado, num objeto artístico. E repara que está ao alcance de todo mundo. Porque se qualquer um pode comprar o urinol e colocar na função artística, é quase uma perda da autoria do artista, vê se você entende. Porque de repente aquilo pode ser reproduzido por todo mundo. A diferença entre a cópia e a original é quase nenhuma, ou nenhuma na verdade. Tá? Essa vai ser uma proposta muito explorada lá pelo Andy Warhol durante a pop art, aquelas reproduções em serigrafias da Marilyn ou do Elvis. Então repare, eu posso fazer aquela estampa. E a diferença do resultado final entre a minha e a do Andy Warhol seria basicamente nenhuma se eu usasse a mesma estampa, a mesma máquina que ele usou para fazer aquela estampa. Então esse questionamento do sistema mercadológico da arte, ele é muito forte em artistas maravilhosos como Marcel Duchamp, ou apoiados por artistas como o Andy Warhol. E foi por influências desses dois, seja da pop art dos anos 60 ou do ready-made do início do século XX do Marcel Duchamp, que o maior artista contemporâneo do Brasil, um homem chamado Cildo Meirelles, meus queridos, que eu falo para você, um dos caras mais respeitados, ou o homem mais respeitado da arte brasileira no mundo no momento, tá? Que há 5 décadas, desde 1948, ele vem trabalhando, desenvolvendo a sua criatividade genial. Ele teve um momento, que é o que eu vou recortar dele nesse momento que me interessa, nos anos 70, ali naquele momento em que o Brasil vivia uma ditadura, o pós-AI-5, que ele começou a fazer um trabalho. O Cildo Meirelles, inicialmente, ele se liga no concretismo, que muita gente vai lembrar, tá ligado lá àquela origem da Lygia Clark, quando ela faz a obra Bichos, tá? E que ela propõe a participação do público na obra de arte. Então o neoconcretismo, ele propunha uma questão multissensorial, de você experimentar com tudo a obra de arte, e não só com a visualidade, mas com o tato, com o paladar, com a audição, com a participação, com o corpo de uma certa maneira, que vai criar um monte de forma de arte que para muita gente é muito questionável hoje, mas que era uma maneira de pensar nova que o pós-moderno exigia naquele momento. Tá? E o Cildo Meirelles, que começa com essa proposta na inserção do público e tudo mais, a participação em todos os níveis do público na obra de arte, muito ligado ao neoconcretismo, nos anos 70 ele faz uma adesãozinha àquilo que a gente chamaria de arte conceitual, onde de repente não é importante o objeto artístico, o importante é a polêmica que ele cria, a ideia lançada. E foi aí que ele teve uma ideia entre 1970 e 1976, de criar as inserções no circuito ideológico. E ele criou 2 projetos, o projeto Coca-Cola, que você pode observar aqui, e o projeto Cédula, que é esse da polêmica que a gente está levantando para você entender a origem do funcionamento dessa coisa que para muita gente é um absurdo ser chamado de arte, mas para muita gente tem um fundamento artístico muito legal para você entender, tá? E aí, quando ele pegou esses 2 objetos, repara que ele vai pegar um objeto do mundo privado, a Coca-Cola, e vai pegar um objeto do mundo estatal, que é a cédula.
tá? E de uma certa maneira, seja no plano estatal ou no plano privado, o que ele queria fazer é pegar duas coisas que tem já um circuito ideológico, vê se você entende, tá? Tanto a Coca quanto a cédula já tem uma ideologia por trás da sua funcionalidade, tem um circuito, e ele percebe que ele poderia usar o sistema contra o sistema, porque ele poderia fazer uma inserção nesse circuito ideológico que seria uma contra-propaganda à propaganda criada pelo poder, seja instituído pelo mundo privado da Coca-Cola, a classe dominante que determina como aquele produto é vendido, tá? Quanto o dinheiro que propõe pra gente como o Brasil deve ser visto de acordo com o governo que está no controle. Então, como ele queria questionar tudo isso, ele fez uma proposta, um projeto. Vamos lá, repetir? Inserções em circuito ideológico. Projeto Cédula, projeto Coca-Cola, projeto Coca-Cola, projeto Cédula. Então, na Coca-Cola, ele propunha frases assim que a gente deveria colar nas garrafas que antigamente eram retornáveis, e aí você vai entender uma brincadeira que ele faz, tá? O Cid Meirelles é um pesquisador, nada nasce gratuitamente, tá? Então tanto o projeto da cédula quanto o projeto da Coca tá ligado de repente a duas grandes culturas populares, uma da simpatia que é espalhada por cartas antigamente e que muita gente começou a colocar em dinheiro. Quem nunca talvez pegou um dinheirinho com uma piada escrita ou daquelas correntes malditas assim, né, que pede para você passar esse dinheiro para 10 pessoas, senão você vai ter azar a vida inteira, ou que vem com piadinha, ou vem que de repente com desenhozinho bobinho e tudo mais. Então repara que nesse sentido todo mundo está cometendo um crime de lesa pátria, que está pegando um patrimônio público, que é o dinheiro, vamos lembrar. A cédula é um patrimônio do governo. O que lhe pertence é o valor intrínseco nela. Se ela vale 10 reais, você tem aqueles 10 reais para você. Mas a cédula em si, ela é do governo. Então quando você a manipula, quando você estraga, quando você coloca ela em risco de se perder, deteriorizar, o que acontece? Você acaba cometendo um crime. Então aquele que já esqueceu o dinheiro no bolso, que ficou molhado, esfarelou, aquele que de repente rabiscou, aquele que riscou e colocou com durequinhos e tudo mais assim, guarda uma coisa, todo mundo de uma certa maneira cometeu um crime muito mais grave do que de repente riscar ou carimbar uma nota. O problema aqui, que muita gente tem que entender, não é porque o cara carimbou o Lula que ele está cometendo um crime contra a pátria, tá? É qualquer forma de risco, de perder aquele dinheiro, de estragar aquele dinheiro, é uma forma de crime. Tá entendendo? E, inclusive há uma vertente da lei, e aí seria muito legal que esse vídeo aqui, ou melhor, que esse vídeo não, mas que de repente você assistisse vídeos de juristas que, por favor, não fossem partidaristas, porque eu andei assistindo recentemente um monte de coisa que o nego publicou nesses 2, 3 dias que antecede esse meu vídeo assim, opiniões, mas tem muita gente assim que é muito radical, tem muita gente assim que fala assim, olha, é assim, é assado, e muita gente impõe sua visão assim muito precária, e para mim é muito pequena de repente assim, ver que muita gente tenta impor no outro essa coisa que eu falo que o Saramago odeia, que é a tentativa de colonizar o outro pela força, pela violência, pela palavra, por uma ideologia barata. A gente vê muita gente assim que propõe ideias profundas com leituras rasas. Isso é horrível, na verdade, tá? Mas essa é a beleza da democracia, de cada um expor o que quer. E claro, pagar pelo que expôs. Sempre isso, tá? Mas a brincadeirinha aqui que eu falo pra você assim, que me incomoda dessas pessoas que tentam convencer, é às vezes a não fundamentação jurídica. Tem muita gente que não é jurista e vai lá, lê o artigo de repente frio e seco e não entende que ele pode ter interpretações. Por exemplo, assim, um professor da Universidade Federal do Paraná, ele fez uma proposta para muita gente entender da seguinte maneira, olha que interessante, tá? Escrever, carimbar na nota com sentido político é uma liberdade de expressão, não seria um efeito danatório a nota. Então poderia ser de acordo com uma parte da lei que essa pessoa nem fosse, sabe, punida ou fosse de repente julgada por alguma coisa, tá? Seria mais possível a pessoa que se recusou a receber a nota ser punida, porque ela está privando a liberdade de expressão. Só que por outro lado, veja que coisa maluca. A pessoa que recusou a nota, porque não aceita receber a nota Lula livre de repente, ela pode não aceitar por uma questão ideológica, porque aquilo fere o princípio ideológico dela, então de repente ela não seria punida também. Então repare que ao mesmo tempo a lei que pode punir todo mundo, pode despunir todo mundo. Então é muito complexo isso, tá? Só saiba de uma coisa, qualquer forma de estrago que você faça a um patrimônio público é um crime de lesa pátria. E isso é previsto por lei e poderia dar de 6 meses a 3 anos. Mas assim, eu peço, a partir daqui, né, que você assista vídeos de pessoas qualificadas, que são formadas em lei, que estudaram e que têm a honradez de expor para você a legalidade do processo sem partidarismo político. Aí seria muito legal, tá? De você assistir pessoas sinceras que ensinam você a pensar.
e não que querem que você pense como elas. Vou insistir nisso, tudo bem? Então, nesse trabalho que foi realizado agora recentemente, a gente vê essa brincadeira do Cildo. Por que o Cildo fez? Ele propunha nas garrafas de Coca-Cola frasezinhas como Yankees Go Home. Vê se você entende, tá? A Coca-Cola como símbolo norte-americano, de repente com uma frase contra o norte-americano, como se fosse para assim, ó, voltem para casa, vocês não são bem-vindos aqui. E até porque a combinação da Coca, voltando à cultura popular, tá? Ela tá ligada àquele processo do pirata que saía em alto mar e jogava a garrafinha com a mensagem no mar para que aquela garrafa retornasse à praia e aquela mensagem viesse para na mão de alguém. Então ele faz esse trabalho. Como a garrafa da Coca era retornável naquele momento, então ele pega essa cultura popular, dá carta dentro da garrafa que retorna para o mar para que a mensagem chegue até alguém e aquele alguém espalhe aquela mensagem. Então daí a inserção num circuito ideológico. Então se a gente carimbasse nas garrafas, essas garrafas seriam, vamos lá, consumidas por alguém que leria a frase. De repente se a pessoa falou, que ideia legal, eu falo, vou colocar minha frase aqui também, tá? Porque a gente tem uma vontade louca de expressar nossa opinião e isso é a proposta do Cildo Meirelles. Ele não quer que você fique preso na frase que ele criou. Olha, coloque na garrafa com Yankees Go Home. Não, coloque a frase que você quiser. Tá entendendo que legal? E essa proposta de você colocar a sua frase seria uma maneira de você criar a sua micropolítica para expressar a sua opinião. E com isso você ser livre de um poder centralizador que faz todo mundo pensar igual, que é o lance do consumidor. O Cildo Meirelles, ele fala, eu quero público para minha arte, eu não quero consumidor para minha arte, porque o consumidor é aquele cara que já vem com um quadrado definido, ideológico, e que vem predisposto a ver só aquilo, e ele não está predisposto a ver a quantidade de metáforas que uma obra de arte pode ter. E isso é muito legal, você formar um público. Eu vejo assim, via Cildo Meirelles, que uma das coisas que eu mais gosto da ideia do canal que eu estou criando é formar um público e não formar um consumidor, na verdade, tá entendendo? Eu sei que eu estou indo na contramão da indústria cultural e eu posso ser atropelada por ela, mas é muito legal saber que talvez mais do que a quantidade, e é claro que a gente quer quantidade, o importante é a qualidade do público que acompanha o vídeo que a gente publica, para a gente ter um diálogo e não uma imposição de ideologia. Entenda isso, tá? Então quando o Cildo ele coloca na garrafa essa proposta, ele vai ligar você não a qualquer mundo privado, mas ao mundo norte-americano, porque a Coca é o grande símbolo norte-americano do capitalismo. E a gente sabe que naquele momento governamental, naquele momento da ditadura que o Brasil vivia entre 64 e ali mais ou menos 84, com a imposição do AI-5 68, quando a década de 70 virou aquela década ferrenha, que muita gente foi exilada, muita gente foi mandada embora, até por causa da censura que foi praticada, violenta, né, com brutalidade, de uma certa maneira o que aconteceu? Nós sabemos que grande parte da imposição da ditadura, vamos chamar de influência para não ficar tão pesada a imposição, veio do governo norte-americano. O governo norte-americano era perigoso, de repente, que o Jango, de repente, propagasse suas ideias e o Brasil virasse uma nova Cuba. Então, com o poder que ele tinha sobre a economia local, com o poder que ele tinha ideologicamente sobre o governo local, ele ajudou o governo local a pensar numa possibilidade de repente, não permitir que o Jango levasse tão a sério aquelas ideias mais fundamentalistas que ele tinha. E foi implantado a ditadura, com grande apoio de toda a mídia, com grande apoio de toda a sociedade brasileira e com uma proposta que seria até bonitinha, que vocês estudam 3 anos para acabar com a corrupção, corrigir tudo e fazer uma eleição para eleger um presidente. Só que de repente, no meio do caminho, o gosto pelo poder, Senhor dos Anéis, tá? O gosto pelo poder foi levantando dentro desse governo o gosto de se perpetuar no poder, que é o mal de todo o governo, a ideia de perpetuar-se no poder. Meu, é impressionante. O poder é muito fascinante, ninguém quer sair dele, ninguém quer sair do foco, ninguém quer deixar de ser, sabe, aquela pessoa assim que todo mundo olha, mal ou bem, mas olha, tá entendendo? Um processo de vampirismo que a gente poderia brincar, ninguém gosta de olhar pro espelho e não ver reflexo, e o poder dá muito reflexo, distorcido ou não, dá muito reflexo, por isso que as pessoas fazem de tudo para se manter no poder, e por isso que muito governo insiste nessa perpetuação de ficar no poder, de uma certa maneira. E para isso é que eu vou criando um coeficiente de pessoas alienadas. Porque essas pessoas que ficam alienadas, elas deixam de ser público e elas ficam consumidoras de ideologias rasas, baratas e que de repente as leva a ter uma repetição da perpetuação de uma forma de poder corrupto e que ela defende acima de tudo que não. Então repara, qual verdade é a verdade?
A do Lula preso injustamente, ou a do chefe de corrupção assim, finalmente preso num sistema de que a justiça é para todos, né? A gente poderia até brincar com o famoso filme que rolou agora recentemente, ou a justiça lá age ideologicamente favorecer uma parte desses todos. E aí eu falo, eu insisto, vou insistir sempre, tá? Como Dom Casmurro é uma luz sobre tudo isso. Como a verdade que impera é aquela da classe dominante que conta a história e conta do jeito que lhe interessa. Então é muito arriscado a gente ficar retweetando a opinião dos outros, sem formar opinião própria. É muito arriscado. E eu vejo muita gente assim passando para frente, né? Essas correntes, como se fosse aquela simpatia da nota. E passa para frente, passa para frente, passa para frente. E de repente passa, sem questionar o que está passando, sem ler, sem ver a legalidade daquilo. Porque se você passa uma coisa acusando alguém de ter cometido um crime e a pessoa não cometeu um crime, então você está levantando falso testemunho. Diante da lei, isso é uma forma de crime também. Você estaria praticando um crime. Você é responsável por aquilo que você retuita. Você entende isso? Então é muito complicado. Então, dentro da proposta do Ciro Meirelles, o que ele queria? Ele queria que a gente acabasse com o sistema, o poder centralizador, que faz todo mundo pensar igual e que cada um tivesse uma opinião própria. E aí que entra o projeto Cédula. Porque ele vai pegar um fato polêmico da época, que foi a morte do jornalista Herzog, que muito jovem hoje em dia não entende a importância do Herzog, mas naquele momento ele é um dos caras que mais combatia a censura criada pelo governo da ditadura, e por lutar contra isso, a censura provou que ele estava errado, tá? Só que a notícia governamental era que o Herzog cometeu suicídio. Tá? E essa proposta de cometer suicídio, na verdade, não convenceu ninguém. Né? Porque todo mundo ali acabou de uma certa maneira entendendo que o Herzog foi morto, na verdade. E o que acontece? Para combater essa informação estatal, que tentava criar em todo mundo uma verdade absoluta, ele usou o sistema contra o sistema. Então ele pega uma nota federativa, de um cruzeiro tinha a nota de $0 também, que era de novo Yankees Go Home. Então ele sempre brincando com essa proposta dos Estados Unidos como patrocinador, entre aspas, da ditadura brasileira. Mas a nota de um cruzeiro, por exemplo, assim, em que ele carimbava quem matou Herzog. E, de uma certa maneira, ele estabelecia um diálogo com a cultura popular, do escrever na nota, e todo mundo que pega uma nota escrita dá uma lidinha. Então repara, todo mundo ia ver que ele ia ler, a pergunta vê se você entende. Ele não está perguntando se o Herzog foi morto, não. Ele está acusando. E ele está acusando assim, quem matou o Herzog. Tá? E ao mesmo tempo fica simbolicamente proposto uma resposta. Porque quando ele carimba aquilo em cima de uma cédula da República Federativa, do governo que mandava, é como se a pergunta já tivesse automaticamente uma resposta. E as pessoas mais inteligentes começaram a observar isso. E aí a proposta dele não é que todo mundo comprasse um carimbo, quem matou Herzog, quem matou Herzog. A preocupação no Brasil era o Herzog. Vê se você entende isso. E é isso que o Cildo se torna amplo. Então ele não faz uma arte panfletária, ele faz uma arte. Uma arte que pode funcionar como uma inserção num circuito ideológico, questionando os donos dos circuitos ideológicos e permitindo ao público, não ao consumidor, liberdade de expressão. Porque você poderia pegar o seu carimbo e carimbar o que te interessasse. Então, quanto mais aquilo fosse reproduzido, maior o efeito da arte e maior a capacidade crítica de um público que levantaria os seus problemas diante do governo de exceção e de opressão. Então, essa proposta era maravilhosa. Vê se você entende, tá? Claro que aos defensores da ditadura, aquilo era um absurdo, aquilo era um fanatismo, aquilo era uma idiotice, onde já se viu, era um insulto à arte. Quem matou Herzog, como isso pode ser visto como arte? Até porque a durabilidade da nota ela era efêmera. Então tá aí ligado ao projeto. A nota, ela vem do mercado ideológico, ela vem até mim, eu carimbo, eu reinsiro ela no mercado e quando ela chegar no banco, como vai acontecer com quem levar a nota do Lula livre? O que vai acontecer? Os bancos vão recolher e mandar para o Banco Central que vai destruir o dinheiro. A única inconveniência grave nisso, né, além da ideológica, que aí fere muita gente daqui e dali, é que o governo, sendo o Banco Central, vai ter que refazer essa nota. E isso exige gasto. E todo gasto público, não esqueçam, é a gente que paga. Então tem um ato meio de burrice aí do depravar um objeto público que a gente mesmo paga. Tá entendendo? Talvez esse seja um elemento mais grotesco da cena em si. Mas do ponto de vista ideológico é provocativo. Usar o sistema contra o sistema. De repente tem a sua validade. Mas eu falo, é a validade artística. Esqueçamos a questão ideológica, tá? De novo, cada um com a sua. Mas o interessante aqui é observar que quando ele propõe, faça o seu carimbo, mete a sua crítica no governo, o que está te incomodando? Está te incomodando isso? Está te incomodando aquilo?
É mais ou menos o que aconteceu recentemente pelos 20 centavos, que muita gente foi com seu cartaz mostrar a sua micropolítica, mostrar a sua opinião, lutar contra um governo que de repente, graças à internet hoje, ele não consegue controlar tanto, apesar que a gente sabe, né, vamos assistir Black Mirror, que a gente não é tão livre assim na internet, né, a gente tem sempre sistemas, veja o Facebook recentemente, tá? Veja o Google com o poder de saber tudo que você coloca nos e-mails e tudo mais, então no fundo ninguém é livre, né, não existe, vamos lá, não existe almoço grátis, tá, isso é uma frase, eu acho muito interessante, mas é interessante você observar que naquele momento o Sildo estava questionando um monte de coisas. E uma das marcas das artes dos anos 60 e 70, principalmente a arte conceitual, a gente poderia pegar o Chris Bourdain, por exemplo, assim, e aquela obra maravilhosa Sansão, que ele propõe assim que quando uma pessoa entra por uma catraca, essa catraca gira um macaco hidráulico que empurra duas grandes vigas contra a parede da galeria. E quanto mais gente entrar na galeria, maior é o risco de você derrubar a galeria. Então quem vai à galeria vai por moda. Vai porque virou consumidor, vai porque de repente está alienado e não pensa, vai porque de repente tem pensamento de manada, vai com todo mundo. Então o questionamento de derrubar a galeria é o questionamento das instituições que determinam o que é arte. Quer dizer, se eu estiver na Bienal, eu sou artista, se eu estiver na galeria tal, se eu estiver no MASP ou no MoMA, eu sou artista. E é isso que define o que é arte, aquilo que é aceito pelo sistema, aquilo que é aceito pelo circuito ideológico. Será que a gente não tem o direito de questionar esses circuitos? Será que não é isso que é a verdadeira liberdade de expressão? De você perceber que uma coisa que pode agradar todo mundo não te agrada? Será que você não tem o direito de ser gauche, tá? De ter o seu anjo torto, de ter seu olho assim absolutamente não voltado para uma linha reta, ou como diria o Caetano num certo momento, sabe? De caminhar contra o vento sem documento. Tá entendendo? Ou de repente falar assim, ó, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E é isso que eu acho fascinante na arte. A competência de você pegar o sistema, ter a condição crítica de analisar a alienação criada pela indústria cultural, pelo sistema estatal ou privado, e de repente ter a competência crítica de escolher, pensar por conta própria. E isso é interessante, isso é muito difícil. Porque é muito mais fácil se acomodar e se ancorar na opinião dos outros e retweetar o que todo mundo posta para de repente ser aceito, do que de repente ser visto meio como maldito porque você tem opinião própria. A gente paga um preço muito caro de aceitação social, tá entendendo? E isso nos incomoda profundamente. Então a proposta do Sildo Meirelles ela é maravilhosa, porque ela leva todo mundo a ter uma liberdade, a quebrar o sistema, a quebrar o mercado. Vamos lá, o mercado de artes, o ser mercantilista, porque, vê se você entende, dentro dessa proposta dele, tinha essa ideia de que quando você carimba, você cria o anonimato. Então ninguém é proprietário daquela propriedade. Vê se você entende, tá? Então ele está desvinculando você de um mercado, porque a nota carimbada de um cruzeiro, ela não tem valor nenhum, ou a de $0, que tem menos valor ainda que uma nota inventada. Então o questionamento de quem determina o valor de uma obra de arte, tá entendendo? Ah, o cara é um artista famoso, o cara vale 50 milhões de reais, ah, o cara vale 200 milhões, ah, o cara vale 100 milhões de dólares. Então guarda uma coisa, quem são as pessoas que de repente determinam o valor de uma tela pintada ou não, ou de uma escultura ou não? Repara, é um sistema mercadológico e que para agradar um ao outro vai criando esse joguinho muito barato e de repente muito artista qualificado que não pertence ao sistema tem sua arte rejeitada, renegada, tem a sua arte de repente eu diria privada de pertencer assim a uma sociedade que poderia através dela enxergar uma coisa muito melhor do que aquelas artes que estão no sistema capitalista de controle ideológico de todo mundo. Então vamos lá no Marcel Duchamp. Por que esse urinol não é arte? Ah, porque ele é um objeto industrial, não sei o quê. Mas repara, tudo numa função artística. Quem determina a arte é o artista. E o público que escolhe ver naquilo, sim ou não, a metáfora. Mas nunca o sistema, nunca o mercado, nunca a galeria, nunca o concurso. Porque senão é tirar o direito de pensar. E uma das lutas do Sildo Meirelles com as inserções nos circuitos ideológicos era levar o público, não o consumidor, a ter competência de pensar, a ter competência de questionar, fazer o próprio questionamento. Então carimba o que você quiser. O próprio Sildo Meirelles voltou lá em 2013 a carimbar numa nota. Quem matou Amarildo, como ele já fez em outras, como recentemente teve uma, não lembro dinheiro, fora Temer, e agora está essa do Lula livre. Então, meu querido, independente de ideologia política, independente de você querer defender suas convicções e defenda, por favor, defenda, é isso que torna você cidadão, o direito de defender sua opinião, sua ideologia, guarda uma coisa, tá?
O papel aqui é você entender a arte que está por trás desse processo. Aceite você ou não, é uma dessas artes que vem de um dos caras mais geniais do mundo artístico brasileiro e do cara que criou um sistema de enfrentar o sistema que tem uma das maiores validades na história da arte mundial brasileira, com certeza, tá? Então, por favor, o que eu queria que você entendesse aqui é essa explicação que a gente está dando assim para você conhecer um pouquinho do trabalho do Cid Meirelles, tá? Entender a ligação que ele tem com a ready-made, só que é uma ready-made ao contrário. O que significa isso? Ele não faz o cotidiano ser absorvido pela obra de arte. Ele faz a obra de arte virar um papel do cotidiano. Repara, ele pega o produto industrializado, anota, traz para cá, carimbo. Carimbo é uma coisa industrial. Aí ele criou anonimato. Qualquer um poderia fazer, então não existe o criador e não existe o copiador. Todo mundo está ali no mesmo patamar, porque todo mundo pode fazer aquilo de maneira igual. Tá entendendo que legal assim? Então você cria uma autonomia na arte, você descentraliza a arte para que todo mundo a realize. Todo mundo poderia fazer aquilo. Tá? E o fato do anonimato é tirar a propriedade. Se for o cara que fez, vale tanto. Então se você pegar, por exemplo, eu vou até mostrar para você, se você pegar notas que o Cid Meirelles carimbou, ele mesmo carimbou, que hoje são vendidos, você vai no Mercado Livre, você coloca lá, vai ter gente vendendo por R$5.000, R$3.000, as notas carimbadas por ele. Porque são do Cid Meirelles, são notas do Cid Meirelles. Se fosse uma outra pessoa, talvez não teria validade. E isso é uma coisa que o Cid lutava contra o efeito da arte dele virar contra ele e ele virar um cara mercadológico, tá entendendo? Como o próprio Duchamp lá atrás, quando ele fez o urinol, a fonte, na verdade aquilo não tinha valor nenhum, tanto que consta que ele pegou e jogou fora aquilo, guardou uma foto daquilo. Anos depois, ele mesmo aproveitando o mercado, acabou vendendo uma cópia daquela para o museu por $1 milhão, vamos dizer assim. Então ele aproveitou o momento e falou assim, por que não ganhar dinheiro? Porque era só ele ir lá no mercado, comprar uma, era parecido com toda, e ele poderia ficar vendendo uma. Ele chegou a criar chaveirinhos daquilo para vender para todo mundo. Então ele tirou um barato, ele tirou mais sarro ainda do mercado de artes, fazendo o mercado de arte comprar aquilo que para ele era insignificante e patrocinando o conforto dele de uma certa maneira. Então repare que interessante, o Cid Meirelles vai muito nessa proposta, seja através do projeto Coca-Cola, seja através do projeto Cédulas. Tá? E que vai ser, esse projeto Cédula ele foi reproduzido ao longo dos últimos, ele começou em 76, tá? 86, 96, 2016, de uma certa maneira nos últimos 30 anos, várias pessoas já usaram dessa técnica do projeto Cédula para questionar o sistema governamental. E agora estão usando, não sei se propositalmente ou coincidentemente, eu acredito que as pessoas que bolaram isso têm a consciência desse efeito do Cid Meirelles e estão usando ideologicamente o governo contra o governo. De uma certa maneira, para eles tem uma validade ideológica. Talvez para você que é antilulista não tenha, mas ninguém pode tirar a validade artística da arte conceitual e da ideia genial criada pelo Cid Meirelles para você ter a condição de expressar a sua livre opinião e não ser manipulado, alienado pelo sistema da indústria cultural que te obriga a ser consumidor e tira o direito de você ser público na verdade, tá ok? Então, aquele abraço, espero que você tenha gostado, dá o seu clique aqui, faz inscrição no canal Beatnices, tá? Deixa a sua opinião aqui, só vou pedir uma coisa para você, tá? Vamos lembrar sempre, não é uma questão de opinião política. Não que eu vou falar assim, não imita a sua opinião política, porque eu acho que você está aqui para usar esse espaço também e fica à vontade. Mas é a questão de aprendizado da história da arte.